Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje eu vou ensinar para vocês como se joga o Terra Mística Automa Solo Box, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou ser bem breve, explicar para vocês um pouco das regras, como que funciona um pouco do gameplay, tá? Vou fazer algumas rodadas só para vocês verem como se desenrola, porque eu gravei um gameplay de quase 2 horas e eu acho que aqui não vai ser o objetivo mostrar para vocês um gameplay completo. Caso vocês queiram, deixa nos comentários aí que a gente grava sem problema nenhum. Mas hoje vai ser só para vocês terem uma ideia de como corre, né? De como ocorre aí a jogabilidade dessa expansão aqui do Terra Mística. Combinado? Mas antes de a gente partir para o vídeo, não se esqueça de conferir se está inscrito no nosso canal, deixe seu curtir, comente, compartilhe com seus amigos, confiram também se está inscrito nas nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Ludopédia, Board Game Geek, todos esses links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Caso vocês vejam alguma coisa que não ficou muito bem esclarecido, alguma coisa que eu errei, já deixa nos comentários aí para a gente trocar uma ideia e tá sempre atualizando o primeiro comentário fixado do vídeo. Combinado? Então agora sim, sem mais enrolação, bora comigo conferir as regras, gameplay e no final aí um breve review do Terra Mística Automa Solo Box. Bom pessoal, então vamos agora aprender comigo durante o gameplay como se desenrola o Terra Mística Automa Solo. Então já adianto para vocês, caso cometer algum erro, esquecer alguma coisa, eu vou deixar no comentário fixado aqui desse vídeo, tá bom? É muita coisinha, mas vocês vão ver que durante o gameplay a jogatina aí, o desenrolar do jogo vai ficar mais orgânico, beleza? Então, como vocês podem reparar aqui já no vídeo, eu tô escolhi jogar de Nômades, certo? E vou estar jogando contra essa raça aqui dos Simpletons. Como vocês podem reparar também, o tabuleiro principal é o do jogo básico, certo? Porque vamos ter 2 tabuleiros do jogo base. Tem o jogo base que veio lá atrás, certo? Que é esse aqui. Só que também veio o tabuleiro do jogo base juntamente com a expansão de Fogo e Gelo. O tabuleiro que veio com a expansão de Fogo e Gelo, aquele que é dupla face, a face que corresponde ao jogo base, ela é ligeiramente diferente do jogo base. Deu para entender? Então veio um tabuleiro do jogo base e um tabuleiro na expansão Fogo e Gelo, que também continha o tabuleiro do jogo base. A que veio na expansão de Fogo e Gelo, ela é ligeiramente diferente do jogo base em si. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês depois em mais detalhes. Mas o que grande diferencia é a disposição de alguns terrenos. Então, caso você vá jogar o modo do Automa Solo, você tem que ter em mente que você tem que ter o tabuleiro do jogo base, não utilizar a expansão Fogo e Gelo, porque senão não vai dar match com o que está na carta aqui do Automa Solo. Beleza? Eu fiz um teste aqui e não deu certo não. Prosseguindo. Como que funciona aqui o setup? O setup, obviamente, da sua raça, né, da sua facção, você vai fazer normalmente, como você já faria aí no Terra Mística normal. Eu deixei separado aqui os clérigos, né, os sacerdotes, as pontes, aqui alguns terrenos, marcadores de ação. Já deixei os poderes na bacia 5, na 7, todas as construções e beleza. Agora... outra coisa, eu já peguei também e avancei aqui na minha trilha de culto. Os nômades do deserto, então, começam aí com um no fogo e um no marrom, né, na terra. Os Simpletons, eles já têm uma disposição diferente. Como vocês podem ver, ele não tem um tabuleiro próprio. A gente vai estar seguindo somente as instruções da carta dele e também essas fichas de auxílio aqui, conforme vocês vão ver o desenrolar do gameplay aí. A gente pega e separa aqui as peças dele, com exceção de 2 casas de habitação que a gente remove do jogo, volta para a caixa, tá? As fichas também, os pinos aqui de pontuação também, ambos no 20. Os Simpletons começam com 1 em cada terreno aqui da trilha de culto, tá bom?
A gente tem que escolher, obviamente, uma cor que não está sendo utilizada. No caso, eu escolhi o amarelo e para dar um contraste aí, tentar ficar legal no vídeo, eu peguei e escolhi o verde para pegar e tentar facilitar aí no gameplay. Prosseguindo, eu já deixei separado aqui a trilha dos favores, né, da trilha de culto aqui, conforme a gente vai avançando, aliás, na trilha de culto não, conforme a gente vai construindo aí os templos, os santuários, a gente vai estar ganhando os favores divinos aí, não lembro o nome ao certo, tá? Eu deixei virado aqui para baixo esses aqui que são da expansão dos mercadores. Obviamente você consegue jogar o Automa Solo com todas as expansões, Fogo e Gelo, dos mercadores, enfim. Mas vamos pegar e ir com calma, né? Vocês vão ver que tem bastante regrinha, então acredito que nesse primeiro vídeo somente o jogo base é mais do que o suficiente. Deixei separado aqui também as moedas, trabalhadores, os poderes e aqui são os bônus de rodada, tá? Como vai funcionar então? O jogo ele tem um baralho com as cartas Automa. No total, são aí, sei lá, são no total 13 cartas. Das 13 cartas, as 5 primeiras vão vir com um asterisco embaixo. Eu vou colocar com um zoom melhor aí na tela, mas essas cartas aqui, elas vão representar o deck Automa na primeira rodada, tá? Então, dependendo do modo que você vai jogar o jogo, por exemplo, a gente está jogando aqui no nível 2 de dificuldade. Então, a gente vai pegar, separar as 5 primeiras cartas, que tem o asterisco embaixo, aqui no canto inferior direito, e o restante a gente vai embaralhar e vai deixar ele em à parte. O que vai deixar em à parte é chamado de deck reserva. Vocês vão ver como é que funciona ele na próxima rodada. As cartas que ficaram aqui, aquelas de 1 a 5 com o asterisco embaixo, é chamado de deck Automa. Você vai pegar as duas últimas cartas do deck Automa, vai deixar virado aqui na perpendicular e o restante você coloca em cima desse modo. Por quê? Caso a gente vai virando as cartas e num determinado momento, alguma dessas duas cartas viradas na perpendicular tenha o ícone de passar, que eu vou colocar aí na tela qual que é o ícone de passar, o Automa não joga mais. Você passa, ele passa a vez e você pode continuar jogando, ou caso você tenha passado, encerra-se a rodada. Beleza? Outra coisa que eu tenho que falar para vocês aqui são os bônus aqui de rodada, né? A pontuação de rodada. Conforme vocês podem verificar no zoom que eu vou colocar também aí na tela, ele tem aqui no lado esquerdo uma disposição de como ele vai entrar aqui na trilha. Por exemplo, a pá, esse ícone aqui de transformação, terraformação terreno, esse tile específico ele só vai poder entrar entre o 1, 2 e o 3. Obviamente, eu já sorteei tudo aqui para salvar um pouco do tempo de vocês e ficou nessa disposição. Mas vamos dizer que eu pegue e tenha sorteado a pá e ela tenha saído, sei lá, aqui no 6. Tá vendo que não dá certo? Todos eles são dupla face, ó. Caso no outro lado da face tivesse o 6, ele poderia ficar ali. Como ele não tem, ele só permite do outro lado ficar até a rodada 4, então você teria que sortear um outro, tá? Mas só adiantando para vocês que todas essas fichas têm frente e verso, mostrando onde que eles podem ser colocados aqui na trilha de pontuação de rodada. Beleza? Bom, escolheu a cor, escolheu a raça, fez o baralho, você vai precisar aqui também da ficha de auxílio da raça, né, do terreno que você escolheu, aqui no caso o verde, e também essa ficha aqui que vai auxiliar onde a raça do Automa vai começar a partida. Então como é que começamos aqui o decorrer do jogo? Os Automas, ou Automa no caso, ele não guarda recurso, ele não precisa de nada, não tem tabuleiro de facção, ele não guarda moeda, não guarda trabalhador, não guarda poder. Vocês vão ver como é que funciona
a dinâmica dele durante o gameplay. Mas só para vocês verem que eu não vou guardar nenhum recurso deles aqui na minha área, na área de jogo deles, tá? Então, como é que a gente começa o jogo numa partida de Terra Mística normal? Primeiro, começando aqui com o income inicial da raça de 2 trabalhadores. Volta e meia eu vou estar falando cubo, mas são trabalhadores. 15 moedas, então olha lá, 5, 10, vamos pegar aqui 2 e 1 para ficar melhor. 2 e 1. Avancei no fogo, avancei aqui na terra. Os Simpletons não tem nada de recurso. Vamos agora então começar com a colocação inicial das habitações. O jogo fala que sempre quem começa é o humano, vamos colocar assim, eu no caso, né? Os nômades começam com 3 habitações, né? É o poder especial deles. Então eu vou pegar e colocar o meu, vamos pensar mais ou menos, onde? Eu vou colocar aqui. Aí agora a gente vai pegar a primeira carta do baralho Automa e vai virar. Tá vendo aqui, ó, que vai ter aqui no canto inferior esquerdo da caixa, da carta, vai ter mostrando uma letra e um poder embaixo. Aqui vai ser onde a raça vai começar. Então você vai pegar essa carta aqui e vai analisar, dependendo da cor, a gente escolheu o verde, o A. O A no verde vai começar aqui embaixo. O A, você vai ver que ele tem um poderzinho embaixo. Por que que vai ter esse poderzinho embaixo e o outro não tem? Para você diferenciar no decorrer do gameplay. Ele vai falar assim, durante a partida. Faça um upgrade numa habitação que tenha o poder. Faça no lugar que não tenha o poder. Vocês vão entender, tá? Então, o A vai ser aqui, de acordo com a carta, e o C vai ser aqui em cima, ó, sem o poder, tá? Agora eu tenho que colocar 2 casinhas. Eu vou colocar uma aqui, obviamente, que é sempre importante ter algum lugar aí para você construir uma casa de comércio mais barata, né? E a minha segunda habitação, aqui, beleza? Agora vamos para qual parte que todos conhecem? A fase do incoming, que é a mãozinha. Aliás, antes, importante. Sempre no começo da partida, a gente obviamente vai ignorar aqui, e o Automa vai sempre ganhar a primeira ficha aqui de bônus de rodada. Eu agora, no caso, tenho que escolher uma próxima. Vamos pegar e já escolher essa aqui, ó. Vamos colocar aqui. Dá pra ver? Oh, acredito que sim. Deixa eu virar mais aqui mais pra cima. Beleza? Todas as fichas que não foram escolhidas, como um jogo normal Terra Mística, colocamos ali as moedinhas por cima. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira rodada, quem pegar e fizer terraformações ganha 2 pontos de vitória. Vocês podem reparar aqui também, na pontuação de rodada, que vai ter o bônus extra aí de culto normal, e o que tem a cabecinha aqui do Automa, tá? E vocês vão entender isso aí durante o gameplay. Vamos lá então. Escolhi meu bônus, tal. Começamos a partida aqui no incoming. Então eu vou ganhar 1, 2, 3, 4 cubos. 4 trabalhadores. 3, 4. E... mais nada? É isso aí. O Simpleton não ganha nenhum recurso, nada. Começamos a partida então por eu ser o jogador inicial. Feito? Então vamos lá. Minha primeira jogada, eu vou começar construindo uma casinha de comércio, pagando 2 trabalhadores e 3 moedas, porque eu tô ali ao lado do meu amigo Simpleton. Então volta a minha habitação aqui e vai a minha casinha de comércio lá. Feito? Ele não ganha poder, não ganha nada, né, tal.
Prosseguindo agora para a vez dele. Como vai funcionar? Lembra lá do nosso baralho de automa? Não confundir com o baralho reserva. O nosso baralho automa. Nós vamos comprar a próxima carta e colocar aqui do lado esquerdo. Como vai funcionar essa carta aqui, né? Se vocês repararem, você vai ter várias informações aqui. Você, no primeiro momento, você olha e fala assim, meu Deus, que é isso? Mas é simples. Você vai comprar e sempre tá jogando a carta aqui no lado esquerdo. Por quê? Toda carta que vier aqui do lado esquerdo vai ser chamado cartas de ação. Elas que vão direcionar o que o automa vai fazer naquela rodada, certo? Carta de ação. As cartas do lado direito são as cartas de suporte. Elas vão dar as condições para você realizar aquela ação. As condições, geralmente, vão ser esses 4 ícones aqui, mas a carta de ação, ela vai dizer para você quais efeitos da carta de suporte estão ativos naquele momento. Geralmente por essas setas verdes aqui, tá? Então o que acontece? Tudo o que está aqui na carta de ação, esquece esses 2 espaços aqui, ó. É só o que está no meio. Tá vendo que forma um pergaminho no desenho do meio? Você vai olhar tudo aqui que tem na carta do lado esquerdo e realizar o máximo de ações permitidas. Então, a primeira ação deles vai ser a ação, vamos olhar aqui, de upgrade. Você vai analisar toda essa lista aqui da ação de upgrade e realizar aqui no tabuleiro principal, respeitando, obviamente, as setinhas ali que estão. Então, primeiro passo, upgrade. Condição, o automa pode realizar um upgrade. Beleza. Estruturas válidas. Qualquer estrutura do automa pode sofrer o upgrade. Tranquilidade. É isso mesmo? É. Se o automa tiver uma trading house, uma casa de comércio disponível, o automa, a casinha de habitação do automa, ela é upgrade, né? Ela é melhorada aí para casa de comércio. Vamos só ver se é isso mesmo. Olha lá. Qualquer habitação adjacente a uma das suas estruturas, caso a casa de comércio deles estejam disponíveis. Caso contrário, caso não esteja disponível uma casa de comércio, qualquer outra estrutura pode sofrer upgrade. Tá, então vamos lá. Primeiro tiebreaker, né? O desempate aí para você estar realizando a ação do automa. Casa de comércio disponível? Temos. Perto, casinha de habitação do automa, perto aqui. Vamos colocar deitado para vocês melhorem ver aí. Casinha do automa, perto aqui de uma estrutura minha, temos. Bom, vamos lá. Ele vai pegar e transformar a casinha, então, a habitação dele, numa casa de comércio. E eu ganho o poder ali, caso eu queira, da comemoração da construção do automa. E eu vou querer? Vou querer. Como é uma habitação e ela está aqui na fileira de nível 2, eu ganho 2 poderes, passando da bacia 1 para a 2. E perco 1 ponto de vitória. Beleza? Depois, realizando aqui, a primeira ação foi de upgrade. A segunda ação, vocês podem olhar aí na tela, ela é uma ação que só vai estar disponível a partir da rodada 5 e 6. Certo? Então, nós não fazemos ela no momento. E por último, o automa vai ganhar pontos automaticamente. E a gente sempre olha aqui essas cartinhas aqui, ó. Como a gente está na primeira rodada, o xizinho aqui está falando que está 0 e o automa também tem 0 de navegação. Então ele não pontua. Feita a ação do automa, a gente vai deslizar a carta da esquerda para a direita. Aguardando aí começar de novo a rodada do nosso amigo Simpleton. Beleza? Voltou para mim. Eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu já vou construir a minha fortaleza, pagando 4 trabalhadores
208 moedas. Volta 2. Vou construí-la aqui. Volta para cá no meu tabuleiro individual. Beleza? Eu realizando essa ação de upgrade, eu ganho aqui minha habilidade de tempestade de areia. Tá, peguei e fiz a minha ação aqui. Vamos agora para a ação ali do Automa. Compramos ali a carta. Olha lá. A próxima carta é o seguinte. É uma ação de, vamos lá, transformar e construir. Então, temos aqui, na nossa ficha de auxílio. Primeiro, nós vamos pegar e rever todo o checklist aqui da ficha de auxílio. O Automa tem que ter, no mínimo, uma habitação disponível. Temos aqui, 5 disponíveis. Beleza. Espaços válidos. Todos os espaços vazios no alcance do poder. Lembra lá que eu falei para vocês aqui, ó, que tem as setas verdes mostrando o que você precisa seguir dos critérios aí para você estar fazendo aquela ação? Aqui no caso nós vamos terra transformar e construir, não vou lembrar o certo, mas acho que transformar e construir próximo à nossa construção inicial que tem o poder. Certo? Aí, qual que é o primeiro tiebreaker? Vamos analisar essa cartinha aqui, ó. Como a gente está jogando de verde, ele fala para a gente pegar e seguir o A. O A fala que, vou colocar os cubos aqui para vocês verem as situações disponíveis. Como o Simpleton não tem navegação, olha aqui, ó, a navegação dele é 0, os únicos terrenos disponíveis para eles são aqui na água e aqui as terras pantanosas, né, os pântanos. Como ele fala para a gente seguir o A, o terreno mais próximo do verde é aqui as terras alagadas. Então a gente vai pegar e construir aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? Tiebreaker, faction, if you build, Automa terrain priority. Beleza. Então, a primeira condição já está estabelecida. Ó. A prioridade de terraformação já encontramos. Então, aqui no caso, a prioridade é daqui das terras alagadas. Simplesmente, a gente vai pegar e colocar ali uma casinha do Simpleton, do nosso Automa. Beleza? Obviamente, não coloca só a casinha, né? Tem que colocar o terreno natal ali, o verdinho no caso, né? Não é Projeto Gaia. Vamos prosseguir. Então a gente vai avançar aqui essa carta para o lado direito. E volta para mim. Vamos lá. Vocês veem que é muita informação, né? Tem que ficar atento a tudo aqui. Bom, voltou agora para mim. O que eu vou fazer? Eu quero pegar e usar a minha habilidade. Outra coisa importante, que eu não peguei e pontuei. O Simpleton transformou e construiu aqui. Então ele ganha 2 pontos. Olha eu perdendo aí, do inanimado. Bom, volta para mim. Eu vou pegar e vou queimar poder. Então a cada um que eu passo, eu jogo um para fora. 2, 3, 4. Saiu caro, hein? Mas precisamos rodar esses poderes. Com 4, eu vou gastar aqui na bacia 1 e vou pegar aqui 2 trabalhadores. Feito. Viramos. Não saiu o ícone de passar aqui, das cartas perpendiculares, então ele continua jogando. Aqui, ele vai fazer a ação de bloquear um Power Action. Condição: ter pelo menos um espaço de power, né, de poder disponível. Temos all power actions on the game board not covered, beleza, não cobertos. Directional selection. Aqui, o direcional, ó, tá vendo a setinha verde? Tá falando no 3. Então, como é que funciona essa setinha do direcional? A gente vai contar seguindo a direção
da seta. Da direita, aqui no caso, para a esquerda. Vamos contar 3. 1, 2, 3, bloqueou. Quase que ele pega e bloqueia os meus trabalhadores ali que eu peguei na rodada passada. Feito? Além disso, ele teria que pontuar ali na rodada atual, mas aqui está 0. Azar dele. Seguimos. Voltou para mim. Eu agora vou utilizar aqui a minha ação especial de tempestade de areia. Então, eu vou já transformar aqui. Quando eu transformo a rodada atual, eu ganho 2 pontos. E eu já vou construir, pagando 1 e 2. Já construo ali a minha habitação. Feito? Volta aqui para o Simpleton. Não tem o ícone de passar aqui em cima, então ele vai fazer a ação normalmente. Essa ação é a ação de avançar na trilha de culto. Temos aqui. Como que ela vai funcionar? O Automa pode avançar na trilha de culto. Beleza. Qualquer trilha de culto que não tenha o marcador no espaço 10. Não temos. Tiebreaker. O tiebreaker que ele utiliza aqui, ele fala catch up. Eu não sei como que ele vai estar em português, porque essa minha versão aqui é aqui do Canadá. Mas como é que vai funcionar essa versão? A gente vai olhar aqui no tabuleiro se o Automa ele está em algum espaço 0. No caso, não. Quem está no 0 sou eu aqui na água e no ar. O segundo critério de desempate é eu vejo onde o marcador dele está mais próximo de mim. Ele está próximo de mim na Terra. É o mais próximo aqui, né? E eu tenho o Directional Selection. Como é que funciona? Place, Automa Priest, on the highest, if no priest, Então, eu vou seguir aqui o direcional, né? Primeiro, vamos por partes. Eu tenho que ver qual que é o pino dele aqui, o marcador que está mais próximo de mim. No caso, é no fogo e na terra. Tranquilo? Beleza. Segundo, temos que seguir o direcional, porque teve empate aqui entre fogo e terra. O direcional fala que eu tenho que avançar partindo da direita para a esquerda o primeiro. O primeiro, então, é o da terra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um priest, né, um sacerdote, e vou colocar no espaço mais alto aqui da trilha de culto. No caso 3, ele vai avançar 1, 2, 3. Deu para entender? Tranquilo, né? É o que eu falo para vocês. São várias etapas que você tem que fazer com calma, com atenção, porque para você errar é muito fácil. Eu não sei nem se eu já errei. Vamos descobrir depois. Beleza? Então a gente pega e coloca aqui por cima. Na próxima rodada eles vão passar, porque não tem mais nenhuma carta aqui no espaço de Automa. Tranquilidade! Voltou para mim. Eu não tenho mais nada para fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar. Quando eu passo, eu vou somar 4 pontos, porque eu construí a minha fortaleza aqui. Então eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Passei e agora escolho algum disponível ali, ó. Vamos ver o que vai ser na próxima rodada. Vamos dizer que eu peguei esse marcador aqui, D6. Coloco de volta lá. Vem aqui para mim. E espero o bonitão aqui do Simpleton jogar. Tá, o Simpleton agora vai passar. Como é que funciona? Ele vai escolher aqui, ó. Passa, primeira coisa, ele vai pontuar a ficha dele. 1 ponto por casinha. Ele tem 2, 1, 2. Feito. Depois, ele vai selecionar a carta ali, ó, que tá mais a terceira, né? A que eu acabei de colocar no caso. Ele vai pegar para ele. A gente nunca pode pegar e mudar essa ordem aqui. Você tirou de um lugar, você coloca no mesmo lugar. Porque isso tem toda a diferença depois na jogatina aí, no gameplay do Automa, tá certo? Todos os outros que não foram selecionados, coloca uma moeda por cima. Vamos colocar o 2 aqui, fica mais bonitinho. 2 e 2. Certo? Aí como que vai funcionar agora
vamos fazer o cleaning phase, né? A manutenção. A gente libera aqui tudo que utilizou, tal, e aqui também feito. Vamos deixar isso aqui, que tá mais fácil que ali. Como vai funcionar agora o baralho do Automa? Vamos pegar todas as cartas que a gente utilizou nessa rodada e lembra lá do nosso deck reserva? Vamos pegar a primeira carta dele, juntar e embaralhar. As duas últimas deixamos na perpendicular e tá feito aí o baralho desta segunda rodada, tá? Aliás, na fase de manutenção eu não fiz aqui a pontuação, né? Eu ganharia 1 de moeda para cada espaço aqui na trilha. Eu ganho 1 moeda. Além disso, ele vai pegar também e ganhar 4 pontos aqui, ó. Por quê? Porque sim, tá na regra. Esse token aqui a gente pega e descarta. Ele não fala nem para virar. Ah, não dá para virar do outro lado, né? Por isso que ele fala aqui para descartar. E aqui ele vai avançar 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Olha eu perdendo aí. Olha lá, você acha que eu vou perder ou ganhar? Nem eu sei. Bom, pessoal, tá visto aí então, né? Um pouco das regras aí, de como que funciona a fluidez do jogo, né? E agora eu vou fazer algumas breves considerações para vocês. Como vocês puderam ver aí, ele é um jogo que agora ele demanda muito mais atenção do que o Terra Mística já demandava. Porque além de você pegar e ficar, por exemplo, aqui pensando, tem que fazer isso aqui, não sei o quê, parece que a sua cabeça ela não desliga que você tem que pegar e cuidar depois do Automa, sabe? Não sei se dá pra... Não sei se foi muito claro. Tipo, parece que você não consegue, vamos colocar assim, se divertir na partida, porque parece que você tem essa obrigação de ficar controlando o jogo ali e tal, e parece, na minha opinião, parece que eu tô jogando Terra Mística, mas parece que eu não estou me divertindo. Sabe assim? Parece que eu tô sentindo que eu tô, sei lá, que eu tô trabalhando aqui e tal, e jogo a carta e tem que ver a preferência na lista e não sei o que e tal. Aí volto aqui e falo assim, nossa, o que tem que fazer mesmo? Aí tem que ficar aqui e tal. Óbvio. Esse todo gameplay que eu fiz aqui, esse breve gameplay, foi mostrando pra vocês como que ocorre aí algumas rodadas, né? Obviamente, quando você jogar na sua casa, sem estiver gravando nada, com todo o tempo do mundo, aí você pode pegar e jogar tranquilamente. Mas assim, no geral, no bruto desse vídeo que eu tô gravando para vocês, foi pouco mais aí de 2h30 que eu consegui aí sintetizar nesse vídeo que vocês estão assistindo agora, bem menor do que o horário bruto. Então, foi 2h30 indo até que rápido, porque eu falo assim, caso você queira jogar isso aqui pensando mesmo, fritando, querendo ganhar do Automa, obviamente, né? Você não tá jogando, né? Enfim, você quer ganhar. Pode passar. Não sei se é porque é minha primeira partida, nunca tive muita experiência com Automa e tal, mas pode passar aí de 3 horas. Sei lá. Opinião pessoal minha, caso eu tenha a opção de jogar esse jogo solo aqui, fisicamente, ou online, contra uma inteligência artificial já automatizada por programação, eu prefiro jogar online. Atualmente a gente tem aí 3 tipos que você pode pegar e jogar virtualmente, né? Você pode jogar pelo seu celular, na sua loja de aplicativos, né? No Apple Store, no Google Play lá. Você pode também jogar pela Steam, no computador, e você também pode jogar no Board Game Arena. Na Steam e no seu celular, aí no tablet e tal, você tem que pagar pelo jogo. Eu consegui uma promoção muito boa comprando o Terra Mística e o Projeto Gaia. Os dois eu consegui comprar por $12. Uma mega promoção que teve aí alguns meses atrás. E no Board Game Arena você consegue jogar até de graça. Mas caso algum dos seus amigos tenha uma conta premium, dá para vocês montarem mesa tal. Ou caso você tenha, eu acho que dá até para você jogar contra uma inteligência artificial. Ou sei lá. Board Game Arena não sou muito familiar. Mas a minha opinião é essa, tipo, você pergunta assim pra mim, Supremo, você gostou? Não gostei. Eu achei que ficou um negócio muito
travado. Posso estar falando isso porque foi minha primeira jogatina, tal, tô meio me familiarizando com as regras? Pode, mas eu já tentei jogar solo lá no Inventions aqui, às vezes esses dois modos solos, tanto aqui no Terra Mística como no Inventions, às vezes não é pra mim, né? Sei lá, às vezes eu jogando aí Projeto Gaia, Age of Innovation, vai explodir minha mente e eu vou começar a jogar mais solo esses outros jogos. Mas caso eu tenha a oportunidade de jogar solo fisicamente ou virtualmente no computador, tablet e afins, eu prefiro jogar virtualmente, por ser mais dinâmico. E assim, o virtual, ele causa uma certa estranheza no início, mas depois de 2, 3 rodadas você já tá tirando de letra, tá bom? E é isso. Quem sou eu para falar assim, compra, não compra, vale a pena, não vale? É a minha opinião pessoal, eu que senti aqui e tal, e tô expressando para vocês a minha visão de jogo. Beleza? Sem julgamentos aí, vale a pena, não presta, ela compra, é indispensável, sei lá, cada um seus cada um. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso eu tenha cometido algum erro aí, se vocês ficaram com dúvida em alguma regra, deixa aí nos comentários que eu vou estar sempre respondendo para vocês o mais rápido possível. Tranquilidade? E eu acho que por hoje é só. Não esqueça de conferir se está inscrito no nosso canal, deixe seu curtir, comente e compartilhe com seus amigos, as nossas outras redes sociais, tudo aqui no link da descrição. Beleza? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, nos vemos numa próxima e boas jogatinas, pessoal. Muito obrigado e um forte abraço.